Olá pessoal, quanto tempo, né? Uma semana já que a gente não se fala. Eu tô, eu mudei novamente, tô num lugar que passa o avião. Então toda vez que for passar o avião, eu peço desculpas, não vou ficar editando o vídeo, passa rápido. Vou falar perto aqui do celular para vocês. Aí eu tomo uma água, uma água ungida pelo Adão, né? Então pessoal, nós fomos formatados, fomos enganados. Fomos enganados e passamos a acreditar que éramos especiais, zelosos e de boas obras. Mas não é verdade. O avião vai passar. Nós não somos especiais porque em nada temos de melhor do que qualquer outro ser humano. O que nós tínhamos, nós fomos libertos da prisão, da penitenciária cinza, que tem nome de igreja, que na realidade é um aprisionamento do ser humano. Não é aprisionamento da alma, é aprisionamento do ser humano. Nós somos seres humanos. Mas a gente que foi liberto dessa cadeia humana, mas a gente sabe que ela é uma cadeia intelectual. Nós éramos especiais apenas no argumento da qual estávamos viciados. Viciados em ser chamados de especiaizinhos, porque éramos crianças mimadas por aqueles professorzinhos, né? Aqueles fúteis professorzinhos, fúteis, porque de fato de servo de Deus não tem nada. Uma pessoa para se intitular servo de Deus, ele tem que, pelo menos na doutrina bíblica, né? Na Bíblia não tem quem se passou por servo de Deus sem fazer um milagre. Se não tem milagre, não tem Deus no cristianismo. Doutrina bíblica é milagre. Palavras bonitas, várias religiões falam. Mas o que muda mesmo, a autenticidade cristã na Bíblia é o milagre. Não adianta palavras bonitas, viu, o ancião? Esse nome de ancião, ele impressiona muitos dentro aí do sanatório, do presídio. É um sanatório, né? Um presídio de doentes mentais, na acepção eclesiástica da palavra. Viu, ancião? Você não é nada. Esse teu rótulo de ancião só engana os que estão dentro do presídio. Do presídio intelectual do orgulho, da arrogância e da soberba, que vocês deram para o povo que o povo queria. Se os anciãos, vocês anciãos, não são só escravos do braço, vocês são escravos do povo. Se vocês pararem de pregar, tanto é que vocês tentaram, né? Vocês colocaram
de fantoche, o teólogo, o ancião teólogo, vocês usaram ele de boneco. Ele está se achando. Ele está se achando uma pessoa importante. Mas vocês só usaram ele. A gente sabe que ele é dos mais velhos. Ele é um presidente boneco. É um dos primeiros presidentes bonecos que nós temos na congregação. Nós temos fantoche, nós temos boneco, nós temos testa de ferro. Nós temos de tudo, né? A congregação tem vários tipos de ancião. Já não se faz mais sanches, ângares, espinas como antigamente, que eram anciães mesmo. Esses eram anciães porque eles eram o grão-mestre e o grão-mestre era o ancião. Hoje, os grão-mestres são os empresários, os anciãos são os bonecos. Vocês botaram um boneco, esse boneco aí que vocês botaram de teólogo, que vocês estavam tentando corrigir o sanatório, o cinza, dizendo que a graça de Deus não era só se receber. Vocês viram que não deu certo, né? O boneco tentou jogar. Vocês viram que o povo não gostou. O povo da congregação não gostou. Os detentos da congregação não gostaram de falar que a congregação não era propriedade da CCB. Tanto é que o boneco recuou, né? Vocês pegaram aquele negocinho assim, o ventríloco, né? Aquele boneco de cordinha. Vocês fez o boneco voltar. E o boneco parou de pregar isso, né? E ninguém vai estar pregando, né? Os anjos estão passando. Então vocês estão. Vocês tentaram corrigir, fazer uma coisa certa, colocar os copinhos descartáveis. Vocês viram que a maioria do povo não gostou. O povo da congregação não quer libertação. O povo da congregação gosta de duas coisas: de orgulho e de escândalo. É um sanatório, entendeu? Um sanatório eclesiástico. E vocês venderam esse produto, né? essa droga, né? Essa droga, uma droga, né? Um entorpecente eclesiástico. Tem que falar certinho com vocês, senão vocês correm pra polícia, né? Tudo cagando nas calças, com medo de perder coleta, vocês correm pra polícia. Vocês falaram tanto que não era pra ir na polícia, tanto que Deus ia botar o processo em cima da mesa do juiz, que o médico falou morte, Deus falou vida, que o juiz falou cadeia, Deus falou liberdade, que Deus é médico dos médicos, juiz do juiz, né? Polícia da polícia, advogado dos advogados. E na hora que a gente ofende vocês, na cara de vocês, aqui na internet, no terreno do diabo, de vez de vocês se trancarem aí dentro da igreja, se fechar com essas pregações de vocês que não presta pra nada, que não tem milagre nenhum, vocês ficam tão inquietos, tão atormentados, que vocês vêm correndo no terreno do diabo para ver o que a gente está falando. E aqui vocês encontram de tudo, né? Vocês encontram o show dos escândalos, vocês encontram de tudo. Vocês gostam mesmo de escândalo, né? Ancião que saiu com organista, que saiu com amante. Faz tempo parece que não tem ancião aí que parece que... Vocês estão cavocando, né? Cavoca que vocês vão encontrar. Cavoca aqui, cavoca colar, cavoca ali, volta pra lá, e cavoca. E cadê? Antigamente tinha mais escândalo, né, na obra, né? Nos anos 80, anos 90, mas chovia assim com amante, né? Agora as coisas estão mais difíceis, a pessoa está mais alerta, né? Com o advento da internet. Aos anjos. Isso aqui não é avião, não, é anjo, viu? Quem bebe da água da Dan jamais voltará a ter sede, né? Então vocês caíram nessa sanha maligna, né? Vocês, para ganhar dinheiro para construir o Brás, quem é dos anos 90, dos anos 80, lembra, né? Não esquecer das coletas para a construção do Brás. Aí vocês montaram aí o Vaticano de vocês, né? O Brás Ticano que vocês falam, né? E agora vocês inventaram outras coisas. Fala que o mundo ia acabar no ano 2000, não acabou? É a mesma ladainha. Não tem milagre, ninguém curou na Covid, não era para vir para televisão. Vocês mudaram tudo. E vocês bem que tentaram fazer umas pequenas mudanças na graça, né? Não era o que se esperava, né? Que ano 2001, 2005, lá atrás, quando a gente começou a pregar a reforma, vocês falavam que a graça de Deus não tinha reforma. E agora vocês estão reformando, querendo tentar transformar a CCB, uma seita maligna, uma seita satânica, né?
que matou milhares de vidas, destruiu milhares de famílias, reputações, namoros, jovens, mandou jovens pro inferno. Vocês fizeram a festa do caqui no inferno, né? Até os anos 2010, assim, começou a explodir a internet, vocês cagaram na cara do povo, né? Vocês jogaram jovens que perdeu a virgindade no lixo, assim, adoidado. A horta tava cheia de frutos, né? Agora os frutos estão acabando, né? Vocês estão colhendo as sementes, né? Para ver se replanta, né? Essa terra fértil daquilo de vocês. Uma terra que por fora parece terra, mas só tem pedra. Já não se floresce mais aquelas pregações, né? Já não é que nem antigamente, as terças lotadas de sábado, de terças lotadas de batismo no Brás, era uma beleza. Encerrava o culto, não era dia de batismo, aquele sol batendo nos vitrais do olho de Horus do templo do Brás, né? Aí aparecia um que levantava, quero me batizar, mas hoje não é dia, lembra? Américos Moleiros, né? Levantava, assim, ele ia fazer o batismo, aí vinha 20, 50, 200, não. Era uma festa. E aí vocês cagaram na cara do povo, vocês cortaram a liberdade, vocês mandaram. Homossexual, vocês nem mandaram pro inferno, vocês já cuspiram na cara, né? Vocês torturaram mulheres que vocês obrigaram a ficar casadas com pederastas, com vagabundos, canalhas, predadores, assaltantes, violentadores, espancador de mulher. Você não vai divorciar que você vai pro inferno. A pessoa ficava com medo de ir pro inferno. A gente acreditava em vocês. Aí, vocês cagaram na horta, né? Essa desgraça que vocês ficaram na igreja. E agora vocês tentaram, né, botar o presidente boneco, o boneco, e não deu certo. Agora tem que voltar. Agora vocês têm que voltar a pregar o que o povo gosta, né? Quer que você receber a graça. Vocês continuam, né? Vocês são sem vergonha. Sim, a congregação é a graça, né? A congregação é a graça. E não tem outro caminho. O pessoal fala, nossa, aquele ancião pregou isso. Não, não é que o ancião pregou isso, o povo pediu isso, né? Porque se não pregar isso, o povo não dá coleta. É incrível esse sanatório. O pessoal pensa que a gente vem aqui pregar reforma, pregar a doutrina bíblica que o pessoal vai se converter. Não, gente, o povo não vem ouvir a gente aqui. Bom, não precisem me aceitar aqueles que se consideram críticos do que eu estou falando. Eu provavelmente não sei o que eu estou falando. Mas se alguém quiser seguir o que eu estou falando, lembre-se quando vocês estiverem falando alguma coisa, vocês críticos, reformistas, conselheiros, professores, lembre-se, o povo da congregação só gosta de escândalo. Quando eles pegam uma passagem bíblica, eles não querem se converter, eles querem pegar aquilo para envergonhar o ancião. Mas eles não vão sair de lá. Ancião amado, ancião querido, é aquele quanto mais idólatra, mais gente ele corta a liberdade, mais cruel ele é, mais ele é amado na congregação, mais temido. Ancião na congregação para ter valor tem que ser temido, tem que ser carniceiro, tem que ser matador de dignidades. Esses são os mais respeitados. Vocês são sem vergonha, eu conheço vocês, aí da CCB. E eu tô pregando aqui para vocês porque de 1000 pessoas sempre sai uma, dois peixes que bomba que sai e se liberta daí, sabe? Por isso que esse trabalho não é trabalho de quantidade, ele é um trabalho lento, ele é um trabalho de valor e não de quantidade. Não é um trabalho de audiência, é um trabalho de iluminação. Uma alma iluminada dentro de um templo da CCB resplandece a igreja inteira. É questão de tempo. Um bom diálogo sadio de uma pessoa que está se libertando, ele afeta. Por isso que tem grandes reformistas dentro da congregação já. Tem ancião que está na reforma já, trabalhando pela reforma. Sabendo que vai ser condenado por todos os crimes dos seus conservos. Mas estão fazendo uma operação tipo lista de Schindler, né? Tentando salvar o máximo de pessoas, não cortando a liberdade, não passando para os mais velhos os pecados dos jovens. Parabéns, já é alguma coisa. Vai amenizar bastante, né, o fogo de vocês no dia do juízo. Minha vovó falava que anda com bandido, bandido é bandido eclesiástico, pelo amor de Deus, né? Não vão correr pra polícia, hein? Se não tomar cuidado, vocês correm pra polícia, né? É a Irmandade dando coleta no templo e ancião na polícia. Fala, cadê o ancião? Faltou, ele foi atender a obra? Não, ele foi estar na delegacia lá, tentando denunciar. Você só vê ancião ou fugindo da pandemia,
ou na polícia, querendo botar crítico na cadeia, de todo jeito, ô pessoalzinho, vocês. E vocês viciaram o povo num povo especial, zeloso de boas obras. A gente era zeloso na doutrina da congregação. A gente era especial porque ser especial é como assim, vocês falavam quando a gente era, né? Quando nós éramos, né? Do sanatório, vocês falavam assim pra gente. Eu não sei como é que tá agora aí, a zona eclesiástica, mas antigamente vocês falavam assim pra gente na hora que servia as bebidas eclesiásticas, aquelas drogas, aqueles vinhos do orgulho, né? Vocês serviam essas bebidas pra gente? Vocês, vocês falavam assim, muitos dariam todo o seu dinheiro para estar aqui, dariam sua fortuna para estar no teu lugar. E você não está dando valor, você sai e entra 10 no teu lugar. E a gente fala, puta que legal, né? Puta merda, que legal. A gente, né? Caramba, então, porra. Então eu sou especial, né? Bom, depois da palavra, orar, agradecer o que Deus mandou. A gente nem sabe se foi Deus que mandou, mas a gente agradece, né? Porque... E depois toca aquela orquestra, né? Pra você sentir o Todo-Poderoso, né? Pra aquela palavra, né? Selar no nosso coração. A gente sai com aquela, como se fosse aquelas autoridades, né? Já passa na porta, já dá de cara com o porteiro com os bolsos dele daquele tamanho, né? Ninguém pede nada, mas né? Coleta, né? O diácono tá ali olhando, né? Coleta só para homens, não vai entregar coleta para mulher, né? Que mulher não tem dignidade para receber coleta, né? Para dar elas podem receber, não. Gostoso. Vocês gostam disso? Como conversei com o conserva Adriano ontem, num flash de luz que bateu em nós assim, houve um diálogo que nós comentamos que quanto mais carrasco vocês são, mais o ministério é com o povo, mais o povo ama o ministério. Aí só fica na dúvida, quem é pior, se é o povo ou se é o ministério? O ministério dá para o povo o que o povo quer para poder dar para ter coleta. Se o ministério começa, que nem fez esse boneco aí que vocês colocaram aí, começar a pregar que a graça não é só receber, as coletas caem. Então tem que tirar o boneco, dar uma calada no boneco, né? Deixar ele patinar no gelo até ele cansar. Quando vocês começam a cozinhar o galo, a gente já percebe. Primeiro aquele cara começa a ficar em evidência, né? Depois ele começa a ficar meio normal, aí vocês vão cozinhando o galo. Logo o boneco tá cozido. Vocês vão cozinhar o boneco. Eu sei que esse boneco teólogo, vocês vão cozinhar ele. Logo ele volta pra terra dele. Eu já conheço o modus operandi de vocês aí no Brasil. Vocês vão esperando, né? Cair. Então os bonecos vai. Vocês vão manejando os bonecos, põe um boneco aqui, troca aqui. Esse aqui, vocês decidem quando o cara vai ficar doente. Agora você tá doente. Mas o cara já tava doente, então agora você vai ficar doente de verdade, né? Porque agora vai botar um outro, né? Testa de ferro aqui, botar um boneco ali. Vocês determinam quando o cara tá doente, quando o cara não tá doente, quando ele vai, quando ele volta. Não é para sempre, que o ministério é vitalício, né? Eu tô com 200 anos, tô doente, mas logo eu volto, né? Depois, aí, às vezes acontece o cara voltar, né? Depende muito, né? O que é que Deus revela para vocês em termos de quem tá doente, quem tá em condições de atender a obra ou não, né? E aí a gente fica assim observando vocês aqui de longe, aqui do alpendre do pináculo da reforma, fica observando vocês. Como vocês se prostituíram na acepção eclesiástica ministerial. O ministério se prostituiu por dinheiro, por vanglória, por status. Vocês falam para o povo não desejar ministério, mas vocês não abrem mão, hein? Vocês fazem a idade que for, vocês ficam doentes, vocês sobem rastejando no púlpito, mas vocês não entregam o osso, hein? É para o povo não querer ministério, mas Deus revela só para os parentes, né? E aí vocês dão todo o poder para o ministro e vocês não ficam vaidosos não, né? Vocês sabem que você pode cortar a liberdade, vocês podem sujar a honra de um homem que está se separando, se divorciando da igreja. Vocês falam que ele é adulto, que ele é canalha, que ele bateu na mulher, muitas vezes injustamente, para defender o falso testemunho de uma mulher. O que tem de irmãos aí que estão padecendo na igreja por falso testemunho de mulheres que fingiram que apanharam, que fingiram que foram ameaçadas, que fingiram que foram espancadas ou que foram ameaçadas. Tem muito falso testemunho de mulher dentro da congregação.
com essas novas leis, que é para proteger a mulher. Mas tem muitas que fazem denúncia falsa. Graças a Deus, o Ministério Público e a polícia está enriquecendo a sua tecnologia, as suas ferramentas, a inteligência artificial, para poder detectar o máximo de informações, cruzar informações, câmeras, procedimentos, para poder desvendar e absolver homens que são inocentes. E vice-versa. Quanto homem canalha dentro da igreja também. Violentador. Bom, cúmplice da discriminação de mulher, todos que estão na congregação são. E quem não é cúmplice da discriminação da mulher não vai frequentar um ambiente tóxico desse, né? Onde a mulher não pode tocar porque é mulher. Só de entrar ali você já abre mão da sua dignidade, né? Não tem o que falar. Mas nós temos os violentadores também, né? Mas vocês lá na igreja, vocês são especiaizinhos, vocês são zelosos. Zelosos da doutrina que discrimina. Zelosos da doutrina da CCB. A única doutrina que salva. Por isso vocês são especiais. Na realidade vocês não são especiais, vocês estão cheios de problemas dentro da congregação. Quem está de fora está vendo, tá? E eu, como advogado, vejo, porque chega muita coisa para mim. E olha quantos mais advogados, juízes, delegados, promotores, sócios, psiquiatras, terapeutas, pessoas trabalhando, assistentes sociais, sabe o caos que está a congregação. A congregação está um caos. A congregação está bonitinha, está florida na hora do culto. E olhe lá. Na hora que as luzes, aquela luz forte, né, para enfraquecer as vistas da pessoa, para ficar com a mentalidade reduzida, ela fica sentada, o pregador fica de pé, né, ele fica olhando para cima. Tem todo aquele cenário hipnótico, né, para colocar o poder de sugestão que a pessoa nem percebe, né? Tem que cantar, tem que falar amém, tem que ajoelha, levanta, senta, fica de pé, canta, fala amém, testemunha, faz isso, ouve, fica calado, ouve a palavra. Agora agradeça o que Deus falou, né? Vocês fazem isso, né? Vamos agradecer o que Deus mandou, pô, mas quem tem que decidir se foi Deus que mandou, né? É o povo, né? Lá no Brasil vocês falam que a palavra não foi de Deus, né? Mas vocês não pegam o dinheiro de volta para as pessoas, devolvam esse dinheiro aí, que esse dinheiro que vocês deram baseado naquela palavra era falso. Tem um monte de mulher ameaçando, chantageando o homem e levar para o ministério. Não faz sexo para o cara cair no adultério. Porque vocês acham que se a mulher usar de chantagem, o cara tem que aceitar. Por quê? Porque não é adultério. Chantagem sexual não é adultério. Falso testemunho não é adultério. Pode cagar, andar. E não sendo adultério, vocês podem cagar na cara um do outro. Hein? Né, ancião? Você despreza a tua mulher, trata a tua mulher, tua família que nem um nada. Na tua casa tu é um carrasco, na igreja você é um vaso cheio de amor. Enche teu vaso, né? Aí vocês são especiais. São especiais pra nega de vocês. Especiais em quê? Milagre não é. Falar bonito também não é. Tem gente que fala muito mais bonito que vocês. Ainda mais muitos de vocês só falam merda na hora da palavra. Que a palavra é revelada, que se desconfiar da palavra vai para o inferno, se desconfiar da ordenação para o ministério vai para o inferno. Vocês são pior do que aquele povo lá de 1950, aqueles assassinos de alma, aqueles anciãos assassinos de alma. Fala assassino de alma, não estou falando de verdade, não matou ninguém. É que a pessoa acredita que vocês têm um poder que quando vocês mandam a pessoa para o inferno, o cara acredita que foi para o inferno e muitos até se matam. Eu sou um que não cai na profecia de vocês. Como eu, tenho milhares que estão se libertando de vocês. Tem muita hipocrisia, muita fofoca, muita mentira, muita falsa acusação. Como que vocês são especiais? Vocês são a baixa escória. Vocês estão debaixo da baixa escória da sociedade brasileira. Que a sociedade brasileira repudia nepotismo, repudia a violência contra a mulher. Toda sorte de discriminação é um ato de violência e precede feminicídio no Brasil. As grandes instituições, governo público e privado, combatem toda forma de discriminação da mulher. Vocês usam a Bíblia para massacrar as mulheres. Sem vergonha vocês, sem vergonha os homens e sem vergonha as mulheres que aceitam.
Vou sair do canal, mas já era para ter saído. Eu não sei por que você está aqui no meu canal. Já era para ter saído. As coisas verdadeiras, como disse um mestre, o Rabi, Jesus Cristo falou, aonde tiver 2 ou 3, não é onde tiver 1.000, 2.000 dando coleta de intenção, não. Para saciar as necessidades do ministério. O ministério de Jesus é ele saciar a necessidade do povo. Tá, eles podiam receber uma coleta lá, mas ele tinha capacidade para multiplicar o peixe. Vocês não têm capacidade para multiplicar nem um copo d'água. A não ser as merdas que vocês falam que é o Espírito Santo. Se não é o povo da coleta para vocês fecham a igreja. O ministériozinho mais miserável que isso eu não conheço. Passar em plena televisão, gel, numa Bíblia, um ministério especial, o que tem a unção verdadeira, o resto da unção. Vocês falaram que a unção, que testemunho falso vocês inventaram. Primeiro eu vi testemunhos falsos. O anjo que fica de fogo na porta para não deixar parado voltar a congregar. O que começou a estudar. A Bíblia virou mendigo, virou louco também. Nunca existiu essa pessoa. E o outro que é o. Oh, cacetamba, eu falei. Que é quem? Ficou louco? Ficou louco? Já vou lembrar. Vocês inventaram aí. Que ficou louco, do Anjo de Fogo. Tem mais um aí. Sim, sempre botando medo nas pessoas. Que foi orar numa outra igreja, numa seita, né? Na Assembleia de Deus, né? Foi na Assembleia de Deus. Pra vocês, na Assembleia de Deus, vocês têm um ódio mortal, né? Quando vocês veem mulher de véu, de vestido na Assembleia de Deus, já falam que estão servindo o diabo. Vocês não aceitam, né? Vocês não aceitam. E vocês falaram que o rapazinho, o menino orou, foi liberto, e tinha um 666 aqui atrás, vocês lembram? Lembra desse menino que rapou a cabeça aqui? Debaixo do cabelo tinha 666, só porque foi curado lá na Assembleia de Deus? É como vocês, né? Esses são os mais velhos de hoje, esses que usaram essas baixarias lá nos anos 70, nos anos 80, que é da minha geração pra cima. Esses são os mais velhos de hoje. Esses mais velhos de hoje são os canalhas dos anos 70, que eram cúmplices da destruição em massa, porque não tinha mídia, ninguém podia ir para televisão, jornal, era coisa só de rico. Hoje não, meu amigo, hoje o ancião, ele abre a boca para falar, ele abre a boca, o pessoal já liga o celular na cara dele. Vocês podem ver, o ancião não fala em língua estranha mais na televisão. O ancião não fala que você está fedendo na televisão. A gente fedia quando não tinha internet, né? Agora com a internet o cheiro melhorou, né? Seu sem vergonha. Zeloso especial de boas obras. Vocês gostam de doutrina ou gentalharada, gentalha falsa da baixa escória da sociedade brasileira. Vocês gostam de doutrinas duras, que é para dizer que vocês são melhores que os outros. Vocês têm o orgulho de dizer, a nossa igreja, a doutrina é dura, que a porta é estreita. Por quê? Para mostrar que vocês são melhores daqueles que vivem na liberdade. Para vocês é orgulho para vocês viverem presos, viverem proibidos de botar uma bermuda, botar uma calça, de cortar um cabelo, de deixar uma barba. Não, isso é para vocês usar uma barba, porque o homem se sente mais bonito, mais gostosão, mais bonitão, mais negão, né? Não, isso é porta larga, né? Sentir prazer sexual é porta larga. Divorciar de uma merda de casamento que a gente casou, confirmado pelas palavras que vocês pregavam pra gente nos anos 80. Vocês falavam que é pra gente buscar 3 confirmações. E agora vocês falam que não tem nada disso, a gente tem que ficar casado com aquele casamento que vocês confirmaram falso? Vai merda. Ainda bem que passou o avião. Porra, é muita sacanagem, né, gentalha? A gente ia buscar palavras. Aí chegava no Jabaquara, é da minha vontade. Aí tem o Pedro Tondin, né? É da minha vontade. Pai, batia na perna. Aí vocês levaram o Tondin pro ministério, né? Porque o Tondin batia, o Pedro Tondin, queridaço Pedro Tondin, né? Pai do Marcos Tondin. Família nobre, uma família de gente decente, gente querida, gente Tondin. E eu não tenho amizade com os Tondin, não. Os Tondin, só um que eu tive uma vez foi muito querido comigo, mas não vou dar o nome para não queimar ele. Se eu der o nome daqui, parece até expulsaram o diabo dele uma vez. Falaram, espírito do Adão, sai dele. Ele foi, faz muitos anos isso.
mais de 20 anos. Ele foi falar um negócio que eu falava assim na internet. Falei, você tá falando igual aquele anticristo do Adão? Mas ele tem razão. Espírito Adão sai dele. Expulsaram o Adão dele, né? O Adão voltou, ele foi me visitar. Mas a gente, aquele pessoal, os tondineiros, a família Tondim, tem uma coisa um pouco diferente do que aqueles que entravam e falavam, paz de Deus seja com todos. Era gostoso. Alguns anciãos não saudavam, mas mais era o povo. Paz de Deus com todos. Todo mundo falava amém. Era bonito, né, gente? Vamos falar, era bonito. Mas os Tondim, o Pedro Tondim, ele tinha uma coisa que eu gostava. Eu acho que tinha outros que faziam isso, mas eu lembro dele. Eu sei que teve outros. Se for para elogiar um ancião, pode citar. Se for para criticar, eu não vou aceitar botar nome de ancião aqui. A não ser para elogiar. O Pedro Tondim, além de ele saudar todo mundo, aqui no Jabaquara, ele falava um Pai de Deus bem grande, que ele era talhanão branco, né? Bem brancão, bonito, alto. Só que ele tinha um detalhe. Ele saía olhando para os irmãos. Isso é que não tem mais na congregação. Essa simplicidade. Mas tinha muita doutrina errada. Sim, às vezes é melhor uma igreja que não é bíblica, que não tem doutrina, mas tem amor, do que uma igreja bíblica cheia de doutrina, de gente arrogante, querendo ser melhor do que os outros. E o Pedro Tondim, ele pegava, ele não tinha irmão pobre, irmão preto, irmão branco, criança, adulto, idoso. Ele pegava aquele manhã saudando. Ele já não virava a esquininha, né, que você entra na porta do meio e vira a esquininha. Ele passava no meio e às vezes ele ia um pouquinho para trás. E a gente olhava lá de trás, aqui estava mais de trás, olhava assim para ele. Se ele via que estava olhando para ele, ele ia saudar. A gente se sentia alguém, né? A gente achava que vocês eram homens de Deus. Então, mas esses irmãos, eles tinham esse ato de amor. Então, a gente não pode criticar um irmão deles, sabe por quê? Porque eles têm uma coisa que a gente busca na igreja. Um pertencimento em relação a uma família que ama. E não um grupo de tigres, de hienas e abutres que quer te pegar teu escândalo para fazer fofoca na igreja. Pedro Tondim ia. Cumprimentava. Se tinha um irmão lá no meio, ele olhava, paz Deus, irmão, mas bem alto. Era uma honra que ele dava para os irmãos. De vez em quando levantava o braço pro lado das irmãs, paz Deus, irmãs. Poxa, a pessoa se sente alguém, né? Não se sente um lixo, que nem um número que vocês fazem hoje nesses tempos tenebrosos, tempos de trevas na congregação. E ainda tem um mais excelente ainda, irmão Feliciano, que é o bujão de gás, uns 10, 20, 30 bujão de gás na cabeça dele. E o Brasil inteiro orou para ele não morrer. Esse foi o milagre que a Irmandade Unida conseguiu fazer, um dos poucos milagres da congregação. Que uma pessoa que faz esmagado por 20, 30 bujão de gás não tem como sobreviver. O filho dele se tornou um violinista seríssimo, um advogado sério. Já falei aqui. Não sei se é vivo, tomara que seja. E o Feliciano, o irmão Feliciano, que trabalhou na guerra, lutou na guerra, ele só de ele abrir a boca a gente já começava a chorar. Ele vinha lá do fundo. Ele vinha saudando todo mundo, lá do fundo até aqui. Aí a gente tinha prazer pegar aquela mão dura, aquela mão de pedra que ele tinha, pegar a mão dele nem entortava. Pegava assim, dava um beijo no rosto dele, o rosto dele todo esmagado. O olho dele todo esmagado. Quem lembra do irmão Feliciano sabe. Mas quando ele abria a boca, até as crianças choravam. Eu era uma criança que chorava na Vila Olímpia quando ele ia lá. Perseguido de todos os lados. Na Pedreira perseguiram ele, na Vila Olímpia perseguiram ele. O povo gostava dele, o povo inteiro gostava dele. Pois acreditem em vocês que o ministério aqui da Zona Sul de São Paulo perseguiu ele o máximo que pôde. Ele estava todo arrebentado, o rosto arrebentado, os olhos tudo esmagado, tudo esmagado. Mas ele abria a boca, a gente sentia. Eu sinto até hoje aquelas palavras quando era criança que eu vejo o irmão Feliciano. Então a gente tem valor, sabe? Aquela fé que a gente tinha, aquele sentimento que a gente tinha antigamente. Vergonha, dá vergonha falar que é da congregação hoje, pelo que vocês se tornaram. Mas quem é vivo hoje, mais antigo,
pode falar muito bem dos tempos de ignorância lá atrás. Não era realmente, não era uma igreja bíblica, mas era um outro tipo de relacionamento entre o povo. Tinha muita filha da putagem, como sempre teve a congregação, mas tinha mais simplicidade. É isso que vocês jovens precisam procurar nos irmãos antigos. Os irmãos antigos que têm que ser reverenciados na congregação não é os do rótulo lá do púlpito, é aqueles que estão escondidos no povo. Aquele que vocês não dão valor, que às vezes é mais simples, ou mais rico, mas é uma pessoa simples, de fácil acesso. Vocês devem procurar esses irmãos e saber um pouco mais para ver se vocês, jovens, limpam a congregação dessa escória ministerial que está aí atualmente. Não se vendam por esse ministério. Não acreditem neles, eles são falsos. Se ainda tem alguma esperança para a congregação, é isso que eu tenho para falar. Muito embora eu ache que a congregação não existe mais. Ela segue o caminho normal de todas as seitas. Elas vão perdendo a aparência dos seus fundadores e vão sendo saqueadas pelos novos ministros que vão sucedendo os primórdios. Vocês não são especiais zelosos de boas obras, são de más obras. Nepotismo, discriminação, hipocrisia, falsidade, violência contra a mulher, discriminação, falta de caráter, falta de hombridade, omissão. E nós, mais antigos, só nos resta relembrar nossos tempos de ignorância, tempos de ingenuidade. A gente era feliz por quê? Porque a gente acreditava em vocês, mas hoje não dá mais para ser feliz. A nossa felicidade hoje não reside mais na congregação. Reside na família, no nosso trabalho, vocacionar o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa vida pessoal. E lembrar que um dia fomos felizes, mas são tempos passados. O que nos resta é o cheiro sepulcral da escória ministerial atual. Até a próxima.